Irmãos, nós somos regidos pelos limites dentro do nosso globo terrestre. Nós somos, irmãos, estabelecidos por padrões que nos ensinaram a viver no limite. Mas com Deus não tem limite. O salmista estava dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus criador do céu e da terra. Não tem limite que possa fazer eu me esconder da tua presença. Livro de Salmos de número 139, versículo 7 a seguir. Quem encontrou diz amém. Para onde escaparia do teu espírito? Ou para onde fugiria da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se me fizer na sepultura cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Versículo 11. Se disser de certo que as trevas me encobrirás, então noite será a luz à roda de mim. Aleluia. Muitos versículos, pode se assentar. Vou pregar sobre esse tema aqui. O Deus que não conhece limites. Você pode repetir comigo? Eu sei que amanhã é de domingo, né? Vocês estão em jejum, né? Mas repita comigo assim: o Deus que não conhece limites. Mais forte agora: o Deus que não conhece limites. Agora com fé mesmo, olha para o irmão e diga para ele: o Deus que não conhece limites. Agora pergunta: você crê? Meus amados, o texto que nós lemos aqui, o livro de Salmos, uma coleção de cânticos, coleção de poesias, de orações. Nós sabemos que Davi, como o maior escritor de Salmos, ele por mais uma vez nos deixa esse escrito. E Davi, todos nós sabemos que Deus, quando vai o escolher, ele, de fato, ele era o menorzinho da casa do pai dele. Era aquele que não tinha nada de atrativo. Não tinha nada aos olhos da sua casa para que ele viesse, entre aspas, ser alguém um dia na vida. E os irmãos sabem que ele foi tão que desprezado pelos seus, porque deram até as ovelhas malhadas para ele cuidar. Já visto que na época as ovelhas malhadas não tinham valor comercial, como aquelas de pelo liso, a branca, a preta, a marrom por inteiro, talvez. Mas a malhada, a salpicada, não tinha tanto valor assim. Então deram aquele grupinho de ovelhas para ele. Falaram: vai pastorear essas pequenas ovelhas. Tanto que quando ele foi ver os irmãos dele, lá na guerra contra Golias, interessante que os irmãos olham para ele e falam: o que está fazendo aqui, menino? Vai lá cuidar daquelas pequenas ovelhas, aquelas poucas ovelhas. Olha a mentalidade que os irmãos e a família tinham cogitado sobre Davi. Mas Davi mesmo, ele não tendo algo de atrativo aos olhos de sua própria casa, ele tinha um projeto que Deus estabeleceu e que, meu irmão, não me tenha por arrogante. Se Deus decidiu e você entrou no propósito, irmão, você e Deus é a maioria. Não me tenha por arrogante. Não, tem uns crentes aí meio desacreditado, que escuta um negócio desse, Marcos. Olha que arrogância do pregador falando isso. Não, meu irmão. Se Deus estabeleceu para você o plano, você aceitou, caiu para dentro do propósito, aceita o processo agora, que você e Deus é a maioria. E Deus é quem conhece, Deus é quem sabe do que Ele vai fazer e como Ele vai fazer e no tempo que Ele vai fazer. Mas o processo de preparação, Davi, mesmo sendo um adolescente, um jovem, ele seguiu tudo o que foi proposto para ele, em obediência a seus pais, em obediência à hierarquia, de estar lá no meio, cuidando das ovelhas. Quando foram buscar o menino, que Samuel fala assim: olha, está faltando aí, que tem mais alguém aí? Ah, tem o menor lá, que está lá apacentando as ovelhas malhadas lá. Vai buscar ele então, que enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai sentar na mesa. O texto nos fala que, quando Davi chega, meus irmãos, Deus o unge, o consagra. Você conhece a história do profeta Samuel. E a partir daquele momento, houve-se um tempo de preparação. Houve-se um tempo para se desenvolver, para chegar ao propósito, aonde Deus o queria colocar. E olha, meus irmãos, que foram longos anos, há 13 anos aproximadamente. Meus irmãos, foram dias que Davi, ele foi perseguido. Foram dias que Davi, mesmo com toda a vingança na palma de sua mão, ele decidiu não vingar e ainda pediu perdão para o agressor, que era Saul. Meus irmãos, eu olho para Davi e falo: rapaz, se fosse eu naquele dia, pastor Aguinaldo,
Rapaz, ele nem sairia da caverna. Saul nem ia sair lá de dentro. Mas Davi estava sendo preparado pelo o caminho que Deus estabeleceu para ele. E quando ele aceitou, eu falo lá em casa, existem pastores, pregadores, irmãos, irmãs, líderes. Cada um tem o seu temperamento. E todos são úteis para a obra de Deus. Em todas as épocas, da mesma maneira que tinha um discípulo do amor, também tinha um discípulo que já era explosivo, que quando pregou 8.000 almas em 2 pregações, aceitaram Jesus. E também tinha o discípulo do amor, que encostava a cabeça no peito de Jesus, e também foi, vem para cá, você também faz parte. Vem para a seara, vamos trabalhar, vamos. Meus irmãos, olhando para a história de Davi, aquele menino, ele vai ser desenvolvido num cenário aonde que, quando nós vemos as perseguições, naturalmente falando, a gente não iria suportar. Mas quando Deus, Ele estabelece, você entra pelo propósito que Ele estabeleceu para você, Ele te capacita, porque a Bíblia fala que não vem prova sobre nós, irmãos, maior do que aquilo que nós não podemos suportar. Aí a gente olha para a dificuldade que o irmão está passando, para a prova que o irmão está passando, a gente fala, coitado daquele irmão, eu não suportaria, e não mesmo. Porque a prova Deus permitiu para ele, porque Deus vai levar ele para um outro nível, mas também Deus está dando para ele a força e a capacidade para superar aquele processo. Observe que existem chamados, e isso glorifica a Deus. Deus, Ele não é uniforme, Deus não faz tudo igual na vida de todo mundo. Deus para cada um tem um propósito. Deus para cada um tem um chamado. Haja visto que vai ter pessoas que se você oferecer um microfone para ele falar aqui, ele vai passar mal, pastor Ignaldo, ele vai para o hospital. E a pressão vai subir, vai ficar alterado. Por quê? Irmãos, nem todo mundo pode usar isso aqui, não consegue. Quando vai pegar treme, pessoas glorificando a Jesus. E já há outros que Deus chama para já estar mais na linha de frente. E tem outros que Deus vai chamando para levantar para ir em alto mar. Tem outros que Deus já levanta para lançar a rede em alto mar. Tem uns que vai ficar lá na barroca pescando de varinha de mão. Mas tudo é um propósito que Deus estabelece. Agora Davi, Deus chamando ele do meio da família, que não tinha, olhavam para ele, ele não tinha nada de atrativo. O trabalho dele não era atrativo. Apacentar ovelhas malhadas, e aí no grupinho pequeno, aos olhos dos homens, meus irmãos, reprovado. Mas quem não conhece e não entende o que Deus faz, fala que está reprovado. Mas para aqueles que entendem que é Deus que está trabalhando, fala, é o processo. É o processo, meu irmão. Agora escute, Davi, diante deste cenário, ele sendo consagrado, Deus estabelecendo o ministério para ele, se tornar o futuro líder, o futuro governador ali de Israel. Meus irmãos, vem todo aquele momento de provação. E Davi, por alguns salmos, ele escreve e dá a entender quando você interpreta o texto. Davi, em momentos de alegria, ele postava, escrevia salmo. Olha, postava, né? Como fosse o Facebook hoje, né? Ele ia lá e escrevia um salmo, um cântico de alegria. Davi, no momento de tristeza, ele ia lá e escrevia um salmo, demonstrando aquilo que é dentro das entranhas dele. Em outras ocasiões, em momento de ansiedade, ele pedia para o Senhor, olha, Senhor, apressa-te ao meu socorro. Meus irmãos, nós vemos o mesmo homem, que no momento de perseguição, ele ia lá e escrevia um salmo, como o Salmo 139. Salmo 139 é um salmo que Davi, ele não está como que se refugiando com medo. Ele está simplesmente no meio do momento, da fase que ele está escrevendo estes salmos. Possivelmente, numa possível perseguição, aonde que seu filho Absalão estava lá todo revoltado, ele precisou fugir. Alguns defendem essa ideia que naquele momento de fuga, ele escreve. Ou se não for nesse momento, segundo alguns estudiosos, se não for nesse momento, pelo menos ele estava num momento de adversidade e de perseguição também. Ele vai escrever o Salmo 139, demonstrando que mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da adversidade, mesmo no meio das portas fechadas, ele estava confiando no Senhor, meu irmão. Aí olha para o irmão e diga para ele, você confia? Mais forte, irmão. Você confia? Eu sei que eu posso ser lixado depois na creta, mas repete aí, vai. Deus, ele chama, meus irmãos. E é um processo que Deus estabelece. Há um tempo que Deus estabelece. E outro dia um irmão me perguntou assim, Claudinei,
Por que é que Deus... Me perguntaram, não sei se foi aqui na igreja ou algum outro lugar que eu fui ministrar, e me perguntaram assim, Claudinei, por que Deus já não mostra logo para a gente como vai ser o caminho? Eu falei, meu irmão, já pensou que quando você nasceu, você já soubesse como ia ser toda a sua vida e quando você iria morrer? A sua vida perderia sentido, irmão. Agora, olha a nossa vida, irmão, que confia no Senhor. Você acorda hoje, sim ou não? Quem acordou hoje? Levanta a mão aí. Tem gente que não acordou ainda, mas vai acordar. Você acordou hoje, aí você planejou o seu dia, sim ou não, irmão? Aí nós confiamos no Senhor, sim ou não? Está tudo planejado, não está? Todo o seu dia já está planejadíssimo, sim ou não? Aí no meio do nosso dia, acontece algo que foge do nosso planejamento. Aí muda todo o nosso itinerário no restante do dia, sim ou não? Acontece ou não acontece? Já pensou se a tua vida quando você nasceu, e você já soubesse quando iria morrer, do jeito que você iria viver? Pastor Aguinaldo, sinceramente eu acho que não teria muito sentido a nossa vida, não. Agora nós não, irmão, que confia no Senhor. A gente acorda de manhã, está perseguido, mas hoje tem vitória. Hoje tem milagre. A vitória não chegou hoje, a gente vai dormir à noite, a gente ora. Senhor, amanhã pela manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente dorme confiando no Senhor, porque o Senhor dá o sono aos seus amados. Aí nós acordamos outro dia de manhã e falamos assim, hoje é dia de vitória, hoje é dia de milagre. Aí a gente vai trabalhar, a gente vai fazer nossa rotina do dia. Aí a vitória ainda não veio, aquela que nós estamos buscando. Chegamos no segundo dia, aí à noite nós vamos orar novamente. Senhor, eu sei que o choro vai durar uma noite inteira, mas amanhã de novo eu vou tomar a minha vitória. Isso daí, meu irmão, mostra a tua confiança em Deus, a tua dependência em Deus e a tua esperança que não está limitada aos padrões da terra aqui nesta vida. Deus nos dá o padrão celestial para que podamos viver aqui em paz com Deus aqui nessa terra. E as coisas fogem ou não fogem do nosso controle. Davi, entendendo isso, no meio da perseguição, ele vai escrever o Salmo 139. Porque, irmãos, Davi, ele estava dizendo assim, Senhor, não tem como eu fugir da tua presença. Não tem como eu escapar do Senhor. Não tem como, Senhor. Ele já entendia a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Ele já entendia que aonde ele fosse, Deus estaria lá primeiro do que ele. Então não adianta você querer se esconder do que Deus estabeleceu para você. Não adianta você querer fugir. Irmãos, e quantas vezes, irmão, nós somos arteiros. Os crentes brasileiros, irmão, crentaiada arteira, irmão, que faz uma arte, meu irmão, que olha, Deus vai lá, renova ele no chamado, renova ele, cura ele, liberta, batiza com o Espírito Santo, dá dom espiritual para ele. Aí depois, eu não quero mais esse ministério, eu não quero mais, eu não vou mais pregar. Eu já falei isso muitas vezes, meus irmãos. Eu não quero mais pregar, eu não quero mais isso, eu não quero mais estar lá na liderança, eu não quero mais fazer parte disso. Aí, irmãos, Jesus olha do céu e fala, ô irmãozinho, eu vou dar uma chacoalhada no você, meu filho, para você aprender. Aí Deus vai lá e fala, tome ele prova. Você vai passar pelo processo de novo, meu irmão. A gente pede, a gente ora, a gente jejua, a gente consagra, a gente busca para Deus dar. E quando Deus dá, aí nós não queremos mais, como se nós pudéssemos escolher. Mas Paulo escreveu, olha, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, aleluia. Agora a tua vida pertence ao Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não dá para se esconder dele. Não dá para fugir dele. E quanto preço que eu e você paga? Quantos problemas que nós enfrentamos? Porque nós, às vezes, estamos lá na porta do céu. Senhor, não quero mais. Senhor, não dá mais. Senhor, está difícil. Senhor, a dificuldade. Senhor, olha, o fulano falou, o Beltrano falou, o Cicrano caluniou. Para mim é mais fácil, irmão, falar isso, porque eu já tenho um temperamento já meio, vai empurrando tudo assim. Eu não esquento muito, não. Mas tem pessoas, irmão, que ficam deprimidas. Tem pessoas, meus irmãos, que ficam, até mesmo na igreja, oprimidas. Jesus está te falando para você ser liberto aqui nessa manhã. Estão te perseguindo, estão falando, estão se levantando. A prova veio. É momento de você se posicionar como servo de Deus. E entender que aonde você for, Deus já vai estar lá primeiro do que você. Não tem como você fugir. Claudinei, eu vou desviar, eu vou sair da igreja. Pode ter certeza, Deus já está lá te esperando. Claudinei, não vou vir para o culto. Não tem problema, Deus já está lá na tua casa te aguardando, irmão. E com a Bíblia, irmão, do celestial que vai te dar uma bibliada no pé da sua cabeça, para você aprender logo. Pastor. Eu falei, Senhor, eu não vou pregar mais. Vocês lembram disso daí? 2 vezes internado, a segunda vez 5 dias. Pedra no rim. Agora foi grave. Risco de infecção generalizada. Agora era só morfina que cortava, cantor Marcos. Agora era só morfina. Agora não era mais qualquer remedinho. Não foi só 1, 2 dias internado, foram 5 dias daqui para Bauru.
E lá eu contorcendo de dor, o Senhor falou, aceita que vai doer menos. Não quero mais, Senhor, não quero. Não vou mais. E a Valéria junto, é isso mesmo, Claudinei. Não prega mesmo, não. Levanta a mão aí, Valéria. Levanta a mão, filha. Aí, ó. Agora você fica vermelha, né? O pastor conhece a história de perto, viu? O pastor me ligava todo dia. Todo dia o pastor ligava. Meus irmãos. Aí Deus está coxando, Deus está apertando. Você está lá, não, eu não quero. Aceita, meu irmão, aquilo que Deus tem para você. Levante a sua mão assim. Talvez você esteja indeciso, mas Deus vai te dar a decisão nessa manhã para a tua vida. Você vai entender que Deus está no controle dessa sua casa, desse teu trabalho, dessa tua empresa, desses teus sonhos. Nada está fugindo do controle de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já está lá. Ele pode fazer mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. E Ele está aqui nessa manhã. Levante a tua mão e glorifica o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E Davi, um pouco que diferente de nós, ou quase que semelhante, ele estava pagando um preço pelas atitudes erradas que Deus falou para ele que iria acontecer na casa dele. Ia ter a divisão, ia ter a espada. E agora ele está escrevendo esse salmo, Senhor, está perseguido, está dividido. Mas Senhor, eu estou aqui, não tem como eu fugir. E aí ele vai escrever. E ele vai dizer assim, olha, para onde eu vou fugir da tua face, Senhor? Para onde? Para onde eu vou me esconder, Senhor? Olha a pergunta que o salmista faz. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Ah, meus irmãos. E ele mesmo, ele responde. Ele começa a fazer algumas indagações dentro do texto. Ele vai dizer assim, Senhor, para onde eu vou fugir? Se eu subir ao céu, quem vai estar lá, irmãos? Quem? Se eu subir ao céu, lá, tu já estás. Ele já começa, irmãos, falando, eu conheço um homem, que se no corpo, não sei, se fora do corpo também não sei, que ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele viu coisas lá em cima, pastor Aguinaldo, que ele voltou e falou, eu não posso falar para vocês o que eu vi lá. Quem era? Paulo. Agora imagine Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Imagine Davi dizendo, se eu for aos céus, lá o Senhor já está, porque lá é a morada de Deus, meu irmão. Agora, vem aqui, como nós somos meros humanos, pessoas cheios de falhas e dificuldades, que vamos nos melhorando e nos aperfeiçoando na nossa trajetória. Vamos tentar entender aqui o que o salmista está dizendo aqui. Ele estava dizendo, Senhor, se eu subir ao céu, lá tu estás. Olhando para a nossa ótica hoje, atual, na nossa realidade. E quem estuda teologia sabe que eu tenho todo o direito, dentro da hermenêutica exegésica, de aplicação no texto. Meus irmãos, olha para o irmão e diga para ele, imagine aí, fala para ele. Olhando para a nossa ótica aqui. O lugar mais alto que nós conhecemos. O monte mais alto na terra é o Monte Everest. 8.488 metros de altitude. Em relação ao nível do mar, o monte mais alto que se tem. Aí eu imagino o salmista, ele dizendo assim, Senhor, se eu for no lugar mais alto, no alto céus, lá em cima, lá o Senhor está. Eu imagino que os homens que escalaram o Everest, quando eles chegaram lá, quem estava lá? Deus já estava lá, irmãos. O salmista estava falando segundo a ótica dele, mas olhando para a nossa ótica, calma aí que tem mais, tá? É só a introduçãozinha aqui, para ganhar você, tá? Você está em dúvida ainda? Aonde você for, Deus já vai estar lá, irmão. Não tem jeito. Aonde você pensar, Ele já está lá. Aonde você, Senhor, eu vou ir. Deus, pode vir que eu estou te esperando aqui. Senhor, eu vou. Pode vir, meu filho, que eu já estou indo lá, já estou lá te esperando, estou te aguardando. Aí o salmista, quando fala isso, comparando conosco, o Everest é o monte mais alto. Ou seja, mesmo nos lugares mais inimagináveis que você pensar, que você fala, Senhor, é impossível. Deus já estará lá te esperando. Não adianta se esconder dos olhos de Deus. Não adianta fugir do que Deus planejou para a tua vida, estabeleceu para a tua vida. Mesmo no meio da prova, mesmo no meio da luta. Deus falando, eu já estou lá com você nessa luta aí, meu. Eu já estou no meio dessa prova com você. Aí o salmista, ele vai dar um outro brado. E ele vai dizer assim, Senhor, se eu fizer a minha cama na sepultura, no céu, lugar de profundezas, lugar de trevas. Senhor, olha os extremos. Se eu for ao céu,
mais altos céus, lá o Senhor vai estar. Se eu descer na profundeza, lugar mais profundo, na terra, Ele vai estar lá. Agora pensa no lugar que você conhece, o lugar mais profundo. Imagine. Aí você vai olhar, e alguns vão se enganar aqui, porque na terra, o lugar mais profundo está no lugar chamado Kola, na Rússia. E foi escavado pela União Soviética em 1970 para fazer pesquisas. Este lugar na terra, esse poço, chegou a 12 mil quilômetros de profundidade. Os soviéticos faziam pesquisas, irmão Edson, e eles pararam ali, porque a temperatura estava a 380 graus lá embaixo. Não tinha mais como continuar e pararam as pesquisas. Aí o salmista estava dizendo assim, olha, se eu for o lugar mais fundo na terra, se eu descer lá embaixo, o Senhor já vai estar lá. Aí eu penso que quando eles estavam escavando esse poço de Kola na Rússia, em 1970, eles chegaram a uma temperatura de mais de 300 graus. Eu imagino se o salmista fosse escrever esse salmo hoje com esse conhecimento. Ele ia dizer, Senhor, se eu chegar lá no fundo do Kola, a 12 mil metros de profundidade, uma temperatura de mais de 300 graus, o Senhor já está lá. Porque o Senhor é mais quente do que o fogo, é mais quente do que o sol. Não tem como fugir desse Deus, irmão. Não dá para você ficar se escondendo do que Deus tem para a tua vida. Aceita, como dizia, né? Sempre falávamos isso, o Edson também falava. Aceita que dói menos, irmão. Aceita que Deus tem para você. Se você está sofrendo nesse mar de indecisão, você precisa se decidir aqui nesta manhã. Porque não tem como você se esconder da face do Deus Todo-Poderoso. Não dá para fugir desse Deus. Não dá, não tem como. Pode bater cabeça, pode ir onde for, pode se esconder. Mas você não vai conseguir se esconder dos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus que está olhando para você aqui nessa manhã. O Deus que contemplou você e viu você vindo aqui. Você pode ir aonde você quiser, com esse coração amargurado e abatido, mas Deus já está lá te aguardando e te esperando. Não fuja. Aí o salmista, nessa empolgação toda, ele vai escrever assim, Senhor, se eu tomar as asas da alva, se eu tomar as asas da alvorada. Você sabe o que o salmista estava dizendo aqui? Olha para o irmão aí. O que o salmista estava falando aqui, irmão? Sinceramente, irmão, quando eu preparei essa mensagem, já há uns dias aí, eu fiquei, meu Deus, mas eu nunca tinha pensado num negócio desse, lendo a Bíblia, sabe? Aí o salmista está dizendo, se ele tomar as asas da alva, da alvorada, Deus já ia estar lá, pastor. E a Bíblia fala que a luz da aurora, a luz da alvorada, a luz da alva, ela vai brilhando, brilhando, brilhando. O salmista estava fazendo uma comparação aqui para nós. O que o salmista estava querendo dizer aqui, meu querido irmão? Olhando por velocidade, que ele estava tipificando isso nesse texto. Se eu olhar, se eu tomar as asas da asa ou da alvorada, meus irmãos, ele estava falando a questão da velocidade, do tempo. A luz quando vai nascer de manhã tem como, você piscou o olho já está tudo claro, irmão. O sol vai nascendo lá, meu irmão, a luz vai, quando a luz nasce, é tão rápido. Observe, essa luz que nós usamos aqui, é rápida ou não é, irmão? Você aperta aqui, pastor Fernando, faz o teste, Fernando, você que fecha a maioria das vezes aqui, apaga a luz do interruptor e fala, eu vou chegar lá na porta antes da luz apagar. Desliga o interruptor e sai correndo. Impossível. O salmista estava dizendo, olhando para a questão da velocidade, olhando para a questão da luz, uma velocidade, irmão, de 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. É claro que os estudiosos aqui, vou falar, mas a questão da luz em relação aos espaços, ela não é tão rápida assim, se torna lenta, sim, pela distância do universo e tal. Mas mesmo assim, irmão, eu achei um texto lá, comparando essa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. Para você ter uma ideia, o avião a jato tripulado, registrado na história, ele atingiu 3.500 quilômetros por hora. Para uma velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que estava, para você entender melhor aqui? Sabe a Terra, o globo terrestre?
Repita para o irmão, faz assim para ele, assim, ó. Você sabe o que é isso? É o globo terrestre, vai assim, ó. A velocidade da luz. Os estudiosos falam que nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela dá 7,5 voltas na Terra em 1 segundo. Nessa velocidade. É para assustar, sim ou não, irmão? Aí o salmista fala assim, olha, se eu tomar as asas da alvorada, ou da alva, ou seja, se eu subir em cima do raio de luz, da velocidade da luz, se eu chegar lá, trazendo para hoje, a 300 mil quilômetros por segundo, quando eu chegar lá, quem vai estar lá? Deus já vai estar lá. Ou seja, não tem como fugir de Deus, irmão. Esse Deus, ele não conhece limites. Quem conhece limite? Levanta a mão aí. Eu e você, levanta a mão. Nós conhecemos limite. Pode levantar a mão, irmão. Se você não conhecer limite, você não vive nesse mundo, meu irmão. Eu vou te mostrar. Ah, você não tem limite? Eu vou te provar então. Limite no cheque especial. Limite no cartão de crédito. Sim ou não? Limite no seu Edson. Limite de velocidade. Sim ou não? Você quando está na prova, você fala assim, estou no limite. Nós vivemos num mundo regido pelos limites. Nós vivemos num mundo onde que é normal a gente falar assim, Senhor, cheguei no meu limite. Para mim não dá mais, Senhor. Eu jogo a toalha branca. Eu me entrego, Senhor, não aguento mais. Aí tem alguns irmãos que falam, Senhor, me mata, Senhor. Eu não aguento mais, me leva nessa vida. Aí você acorda, no outro dia você respira e fala, o Senhor não me levou. Porque você está no limite, irmão. Você chegou no limite. Limite na aprovação, limite na família, limite, irmão, na sua vida financeira, limite, aonde você pensar, irmão, é limite. Você vai comprar, ali, ó, tá ali o nosso irmão ali, vai lá financiar uma casa, financiar um carro, vai lá, vamos ver se você tem limite para isso daí, vamos fazer aqui um levantamento, vamos puxar aqui. Irmãos, nós somos regidos pelos limites dentro do nosso globo terrestre. Nós somos, irmãos, estabelecidos por padrões que nos ensinaram a viver no limite, mas com Deus não tem limite. O salmista estava dizendo, o Senhor é o Deus criador do céu e da terra. Não tem limite que possa fazer eu me esconder da tua presença. Quer sair do limite nessa manhã? Levante as mãos. Aleluias, levante a mão mais alto que você puder. Aleluias, dá aquele brado de glória, porque enquanto você glorifica, Deus está rompendo os limites. Nós limitamos a Deus pelo nosso padrão. Limitamos a Deus da forma que nós pensamos e agimos. Mas Deus está falando, eu quero te levar para um limite que não tem limite na verdade. Eu quero fazer você romper essa muralha, essa barreira. Eu quero fazer você romper essa muralha que se torna o teu caminho ainda nesse dia. Eu quero levar você a viver de glória em glória, de fé em fé. Eu quero levar você a não esperar em mim somente nesta vida, porque senão você vai ser o mais miserável dos homens. Eu quero te levar para uma atmosfera espiritual, onde você vai ver a minha glória se revelar para a tua história. Pelo amor de Deus, dá uma cotovelada no irmão aí e fala, meu Deus do céu, meu irmão, abre a boca, Deus está falando que vai quebrar o limite da tua vida. Adore o Senhor, meu querido. A gente está vivendo no limite e Deus não tem limite. Deus não está limitado. A mão do Senhor não está encolhida. Os seus ouvidos não estão agravados. Deus tem promessa, como é casa de paz, eu vou falar aqui. Deus tem promessa, semente plantada vai colher 100 por 1, semente lançada na terra vai colher 100 por 1. Se prepare para o novo tempo da tua história, que Deus está te levantando aqui hoje, nesta manhã. Aleluia, levante a mão, glorifica o Senhor Jesus, exalte ao Senhor Jesus, sinta a unção de Deus na tua vida, quebrando os limites da tua história hoje aqui. Você precisa crer naquilo que Deus está falando contigo. Quebre, rompe o limite. Vá além. Aleluia. E eu creio, meu irmão, eu acredito como vocês me conhecem aqui. Eu acredito em tudo que Deus fala, em tudo que Deus promete. Eu acredito em tudo que Deus tem confirmado e que ainda vai continuar confirmando. Eu acredito num tempo de mudança, num tempo de revolução espiritual para essa cidade aqui.
Eu acredito num tempo em que os cultos serão marcados pela presença, pelo poder, pela transformação em todas as áreas da vida do ser humano. Eu acredito num tempo que é onde que nós viemos aprendendo ao longo dos anos, que você, se você não tiver prova, você está em pecado. Eu não acredito nesse tempo. Eu aprendi assim lá atrás. Me ensinaram assim: se você estiver bem na tua vida, você está em pecado. Jesus está voltando, você não vai para o céu. Crente, se a tua vida estiver muito boa, cuidado. Se você ouviu isso, pelo amor de Deus, repreenda isso nessa manhã, irmão. Nós estamos aqui vivendo nessa terra como cidadãos dos céus. Deus, observe os textos da Bíblia Sagrada. Promessas e mais promessas de mudança de vida em todas as áreas. Em todas. Repita com o irmão aí, irmão. Em todas. Em todas. Eu acredito. Está chegando um tempo para a nossa cidade que Deus vai levantar uma geração, não só aqui na cidade, mas nesse país. Uma geração que sabe servir a Deus em meio da prosperidade, da riqueza, no meio da fartura. Eu acredito numa geração que Deus está levantando, que crê no poder de Deus para mudar a vida deles e de outras pessoas que não vão se desviar, como os nossos antepassados ali martirizavam isso, falavam disso daí, batiam em cima disso. Olha, não vai estudar, olha, não vai buscar conhecimento, a faculdade é do diabo, a empresa é do diabo, empreender é do diabo. Oh, meu Deus do céu, repreende esse demônio, porque é o tempo de mudança para a nossa história aqui em nome de Jesus. O Deus que não conhece limite, levanta a mão assim, repita comigo: o Deus que não conhece limites. O pacote é completo. É completo. Eu não creio, problema teu, meu irmão. Eu creio. Eu acredito. O Deus que não conhece limite é o Deus que te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Você vai romper o limite nessa manhã. Você chegou aqui, está no limite. Não está não, meu irmão. Deus está te levando acima do limite. Observou que a prova que você passa, depois você fica mais crente ainda? Observou que quando a prova bate lá na tua porta, aí você vence ela, você fica mais crente ainda? Já observou que quando você expulsa demônio, no outro dia você está caçando demônio na rua? Irmão, você está... A nossa vida não pode estar travada no limites e querendo colocar Deus neste limite. Você tem que entender, você chegou no limite, mas Deus não te quer neste limite. Ele vai te levar além desse limite, porque não tem como colocar Deus dentro da atmosfera desta terra. Deus está acima desta terra, lá no céu, dizendo para você: rompa o teu limite aqui nesta manhã para a minha glória. E para finalizar em 10 minutos, Marcos Barbosa, já se prepara que daqui a pouquinho você louva. O salmista, ele estava dizendo assim, a última parte que eu quero frisar aqui com os irmãos: Senhor, se eu descer as mais profundezas dos mares, lá o Senhor vai estar também. Ou seja, não tem como. O lugar mais conhecido da profundeza dos mares está no Pacífico Ocidental, e nós conhecemos muito bem como a Fossa das Marianas. Dentro do mar, 11.000 quilômetros de profundidade. O salmista estava dizendo: Senhor, se eu chegar lá, lembra, para você não fazer confusão, no começo eu falei de cola, na terra, profundidade. No final, estou falando de profundidade nos mares, embaixo das águas. O salmista estava falando assim: se eu chegar lá, trazendo para nós aqui, irmão, se eu chegar lá, a 11.000 metros, na Fossa das Marianas, Pastor Fernando, não vai se assustar não, quando chegar lá, se você conseguir chegar lá, eu já estou aqui, filho, te esperando. Já estou aqui te aguardando. Mostrando que o Deus que não conhece limite, Ele não está preso, limitado naquilo que eu e você pensamos sobre essa terra. Tanto que isso é verdade. Você vai ouvir testemunhos e mais testemunhos. No meio pentecostal, você vai ouvir Deus operando além da medicina, além do currículo lá da empresa. E Deus faz isso. Quanto diagnóstico o médico falou vai morrer e Deus trouxe de volta a vida? Além da medicina, além do que nós estamos acostumados nesse mundo. Agora, irmão, uma questão de fé.
Eu não sei o que você veio aqui nessa manhã, o que você está enfrentando aqui nessa manhã. Mas eu sei que Deus está falando para você que Ele quer te levar além. Além, irmão. Talvez uma mensagem simples para você, mas é uma mensagem que Deus quis falar conosco aqui nessa manhã. Olha para o irmão e diga para ele: Deus vai te levar além. Além do limite. Por isso que está sufocado, irmão. Mas Deus quer te levar além, irmão. Daquilo que você está precisando. Daquilo que você veio buscar nessa manhã. Quero que você se coloque de pé. Nós não sabemos. Nós pregamos, falamos. E a palavra de Deus encontra os corações. Que estão necessitando, que estão precisando, que estão querendo ouvir mais de Deus. Eu não sei o que você tem suportado, o que você tem passado. Talvez você chegou aqui até mesmo que chorando, preocupado, desesperado. Isso faz parte, irmão, da nossa vida. Mas nessa manhã Deus te chama para romper esse limite que para você não tem saída. Para você não tem mais possibilidade. Deus quer te levar, meu irmão, para essa nova dimensão. Aí você vai entender que quando vier a prova, Deus vai abrindo o caminho para você. Que quando o mar se levanta, irmão Anderson, vem para benefício do próprio cristão. Embora doa, embora às vezes, mas que a gente chora. Embora a gente chora porque a gente está no limite. A gente quer desabafar. E me desculpe, mas a gente não pode falar tudo para todos. Situações, a gente ora em secreto, fala em secreto, busca em secreto. Mas quando Deus fala com a sua palavra, meu irmão, é porque Ele quer te renovar e te levar para essa nova dimensão do mundo espiritual. A romper o limite que até hoje travou você. A romper o limite que até hoje você sonhou, está já passando os dias, já está quase para ir para a glória e não viu nada acontecer na tua história. Deus está te chamando nessa manhã. Eu quero romper esse limite na tua vida. Eu quero que você entenda que pela tua atitude de fé nessa manhã, você vai romper, você vai vencer. Eu sou o Deus que não conhece limite. Eu sou o Deus que não estou limitado a espaço, ao tempo. Eu sou o Deus que não vivo no cosmos, mas vivo no cromos, porque eu sou o Deus, criador de todas as coisas, que tem o poder na palma da minha mão. Deus está te chamando. Eu quero que você venha à frente. Se você quiser receber a oração, saia do seu lugar e pode vir à frente, que Deus vai te levar a romper esse limite da tua história. Aleluia. Marco Barbosa vai estar louvando ao Senhor. Enquanto ele louva, venha, porque Deus vai te levar além desse limite, além da medicina, além daquilo que você já está acostumado a viver, além da trajetória de vida que te impulsionou para ficar onde está. Deus está te falando: meu filho, é além. Levanta, meu filho, é além. É, Marcos Barbosa, o Deus do limite, meu irmão. O Deus que não tem limite. O Deus que não conhece o limite. O Deus que não conhece palavras negativas. O Deus que não conhece, para mim não dá mais. É o Deus que Ele está dizendo para você: meu filho, eu quero mais com você. Eu quero mais com a tua história. Eu quero mais com a tua vida. Eu quero mais de ti. Não tem limite, não chegou o fim para a tua história. Aleluia, glória a Deus. Deus quer te levar além, irmão. E eu sei que Deus vai te levar. Eu sei que Deus vai te levar. Feche os seus olhos. Eu vou orar, Marcos, e você já louva o Senhor em seguida. Levante as tuas mãos, você que está aí no fundo, você que está aqui na frente. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, aqui nesta manhã, Senhor, a tua palavra tem falado fortemente conosco. O Senhor é o Deus, ó Pai, que não conhece limite, Senhor. Meu Deus, os teus filhos, ó Pai, tomaram posse da tua palavra, e eu também tomei, Senhor. Meu Senhor Jesus, que esta palavra venha cair em boa terra nesta manhã, que o coração que esteja aberto venha receber, e que o Senhor venha, meu Pai, levar, ó Pai, este cristão, levar este crente, ó Pai, a romper o limite, a viver no sobrenatural, meu Pai, para a tua glória. Meu Senhor, vai abrindo agora, Senhor Pai, as comportas do céu sobre a vida deles. Abençoa, meu Pai, a cada um deles, ó Pai, seja na família, seja, Pai, no emprego, seja enfermidade repreendida agora, meu Senhor Jesus, seja no ministério,
Reveste Jesus neste momento. Meu Pai, levanta, Senhor, aqui nesta igreja homens para fazer a diferença, meu Pai, na história, Senhor, de cada cristão aqui nessa alta. Que você puder, dê aquela salva de palma para o Senhor, glorifica Ele. Os irmãos que estão aqui na frente, receba a vitória em nome do Senhor Jesus. O Deus que não conhece limite é o Deus que está trabalhando aqui nesta manhã. Aleluia, receba a tua bênção e seja abençoado para a glória dele em nome de Jesus. Aleluia.